Amém? Glória a Jesus. Abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 12, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Atos, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Amém? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender e matando, mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite. Tu és Senhor das nossas vidas, ó Pai, mesmo em dificuldades, Pai, mesmo em provações, mesmo quando a esperança, meu Deus, parece não haver mais em nossas vidas, Tu ainda continua Deus, e nada, nenhuma luta, nenhuma prova, Pai, pode tirar o Senhor do seu trono, pois Tu és Deus, Pai, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és Senhor, e nós estamos aqui, Pai, porque cremos em Teu poder e cremos em Tua glória. Por isso, meu Deus, aqui estamos. Meu Deus, venha falar aos nossos corações nesta hora. Espírito Santo, venha nos mostrar a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer, para que possamos então, meu Deus querido, romper em fé, possamos, meu Deus querido, alcançar o objetivo, o alvo, ver, meu Deus, que não há cadeias, não há perseguidor, não há inimigo que possa, meu Deus, fazer com que as Tuas mãos não possam, meu Deus, proceder com libertação. Meu Deus, nesta hora nós oramos, põe por terra toda maldição, põe por terra toda obra contrária e manifesta o Teu poder, Espírito Santo, em nosso meio, porque queremos ver a Sua glória, porque queremos ver a libertação, ó Pai, mesmo que às vezes ainda em cadeias, perseguições, que o Senhor venha ministrar, ó Espírito Santo, nas nossas vidas esta noite, porque, meu Pai, eu sei bem que há momentos, ó Deus, que a esperança se esvai e nós não temos nada humanamente falando para que possamos ir adiante, mas nós permanecemos pela fé e crendo que é um Deus que tem todo o poder para romper o sobrenatural em nós. Então, meu Deus, venha e toma, meu Deus querido, a direção desta palavra e fala-nos, ó Senhor, através da Tua palavra e Teu Espírito. É o que nós oramos em o nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós vemos Atos dos Apóstolos, nós vemos aí algumas referências claras e algumas aberturas interessantes da igreja que é chamada de igreja primitiva. Muitas vezes ignorado por alguns, não se levam em conta as visões, os ideais que a igreja primitiva tinha. E é muito importante porque ela nos ensina demais. É bem verdade que algumas coisas da igreja primitiva já não tem meios de ser como eram no passado, né? Mas sim a santidade, a perseverança, o amor, coisa e tal, isso permanece. Mas veja que nós temos aqui um perseguidor veemente, alguém que tinha, como se diria hoje, sangue nos olhos contra os cristãos, alguém que queria um mal tremendo, um político maligno da época, um rei Herodes, que vinha de uma dinastia maligna. O nome, já por assim dizer, já causava um certo tipo de espanto, porque essa dinastia de Herodes era referência ao grande rei Herodes, o que inicialmente desfere uma perseguição em Mateus 2, no verso 16, se você puder abrir,
para que você possa entender quem é que a igreja estava se protegendo, ou quem estava perseguindo a igreja, para que você tenha uma noção. Mateus 2, no versículo de número 16, mostra aqui, e fala do bisavô dessa fera, que agora já também com o nome de Herodes, mas é da dinastia. Mateus capítulo 2, no versículo de número 16, diz o seguinte: então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Vejam, quando os magos foram levar os presentes a Jesus ainda menino, e que a estrela marcou os céus, esse Herodes, que era avô do Agripa I, que é o que está em Atos, ele era tão mau e maligno, para que ele não perdesse o trono. Quando os magos chegaram e disseram: olha, ao rei de Israel nasceu e coisa e tal, que era uma profecia, ele está inquirindo ou perguntando: mas aonde nasceu? Que jeito é? Para que lado foi? E eles então falaram mais ou menos, e ele sabia que aquela criança tinha menos de 2 anos. Então o que ele faz? Ele manda matar não uma nem duas, mas ele manda matar todas as crianças de 2 anos abaixo, para que o reino dele se perpetuasse. Então era uma pessoa maligna, alguém que tinha em seu coração maldade, era uma pessoa que não tinha escrúpulos e caráter. Esse aí era bisavô desse Herodes Agripa, que agora manda prender Pedro. Ainda discorrendo um pouquinho mais da história, nós vamos ver que lá para frente, um desses netos aí se casa com uma mulher chamada Herodias, e eu fico pensando que se a mulher é ruim, o homem é bem mais ruim, geralmente é assim. E Herodias era uma mulher maligna, porque trai o seu irmão para ficar, o seu marido para ficar com o irmão dele, vamos colocar que João Batista vem e confronta, e diz assim: olha, você está deitando com o seu irmão e tarará, e ela expõe o adultério daquela mulher, e a mulher então faz com que João Batista perca sua cabeça, ele é decapitado por esse mal. Então era uma família de sanguinários, uma família de pessoas que tinham violência em suas veias, eram maldosos, eram perseguidores assim, realmente vorazes. E hoje nós vemos, talvez não te persigam de sangue, porque hoje vão presos e coisa e tal, perderiam a liberdade, mas se pudessem, na verdade, nas escondidas fazer um mal para você ou para mim, fariam, ou até projetam e fazem. Só que para a glória do Senhor nós somos revestidos pelo seu poder, amém? Em todo tempo nós vemos um Deus zeloso, um Deus que guarda, um Deus que está guardando as nossas vidas, daqueles que oram, daqueles que buscam, daqueles que têm fé, que rompem em fé. Há uma grande diferença, uma distinção enorme daqueles que mais ou menos creem, daqueles que mais ou menos têm compromisso, daqueles que mais ou menos, buscam a Deus. Há realmente uma diferença muito grande. Eu vou tendo experiências diárias, eu ia dizer semanal, mas diárias, com pessoas que, se declarando cristãs e se dizendo cristãs, se vestem de um aparato, de uma roupa, que aquilo é só uma máscara ou somente uma alegoria, que quando você olha para ela, ela tem um jeito de cristão, e ela fala como cristão, e ela até age como cristão, mas quando ela é colocada à prova, ou quando o fogo, o calor, ou a exortação, ou talvez o confronto vem, essa pessoa ela vai se despir da roupa de cristã, e por baixo ela é um verdadeiro Herodes, que ele é mau e sanguinário e problemático. Deus não poderá nem proteger, nem guardar, nem livrar aqueles que, se dizendo cristãos, na verdade não agem como verdadeiros cristãos. Mas veja, os que são verdadeiros cristãos, como Pedro era, eles não estão livres de serem presos, como Tiago era, irmão de João, não estão livres de serem decapitados. Mas a verdade é que quando nós buscamos a Deus, nós temos alento e conforto e graça e presença de Deus, e nós podemos permanecer caminhando, amém? Você crê nisso? Diga amém. Então nós vemos um quadro aqui que eu diria extremamente triste, em Atos capítulo 12, um quadro de uma igreja perseguida, o quadro de uma igreja ou irmãos que estavam sendo
feito, como Paulo diz, de espetáculo, porque Herodes percebeu no capítulo 12, no versículo de número de 1 a 3, nós vemos que ele perseguiu a igreja, lançou mão de alguns, no versículo 1, quer dizer que ele prendeu alguns, e ele maltratava, a Bíblia está dizendo, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e aí no verso 3 diz, quando ele viu isso, que agradava aos judeus, o que a Bíblia diz? Continuou, ou permaneceu. Esse Herodes aqui era maligno, já havia matado diante do povo um servo do Senhor, e ainda permanecer agora com a intenção maligna de, após a Páscoa, porque havia um recesso para os judeus, fazer uma outra matança, e o alvo agora era o apóstolo Pedro. Então ele manda prender Pedro, encarcera este discípulo, este apóstolo, para que após a Páscoa, então ele fizesse uma outra exibição, e talvez fizesse com que os judeus gostassem, porque os judeus, sendo da religião hebraica ou judaica, eles detestavam os cristãos, então para eles era um baita do espetáculo, além de ver uma morte, maltratar alguém, eles iriam ver um cristão morrer, e aí é o que você talvez passe, nós passemos nos dias de hoje, a perseguição está tão horrorosa. Estava vendo que o jogador de futebol lá, o Neymar, colocou uma faixa 100% Jesus, ou Jesus na sua cabeça, e as pessoas caíram matando nele, porque não querem que expressem esse nome. Isso é um tipo de Herodes, não podem matar, mas estão buscando perseguir, destruir. Nem sei qual é o envolvimento de Neymar com Jesus, se ele tem realmente uma vida cristã efetiva com ele, não é essa a questão. Eu quero dizer que estamos chegando em tempos que a Bíblia já nos declara que seremos perseguidos por amor ao nome dEle. O fato de ser cristão já nos gera problemas. O fato de não ser cristão e ter uma vida normal já nos gera inveja. Agora imagina, cristãos e vida normal. Nos gera perseguições. Mas nós precisamos achar caminhos e entender que há caminhos aos quais Deus pode nos dar libertação. Amém? Libertação. Isso exige oração, isso exige romper em fé, isso exige que nós venhamos ter compromisso com Deus. Você, óbvio, está na campanha porque quer buscar isso, mas para ter essa liberdade, é muito mais importante do que uma campanha, tem que vir estar na igreja, é você ter um relacionamento com Deus em oração. Pergunte, seu irmão, você ora? Eu oro, pastor, a hora que eu vou almoçar. Eu oro, pastor, a hora que eu vou dormir. Eu oro, pastor, a hora que eu estou achando que eu vou quase bater o carro, que eu perdi a direção, eu oro. Eu oro quando eu vejo meu saldo que está negativo, eu oro. O que mais você ora? Eu oro quando já tem um boleto lá da luz tá atrasada, e aí eu acho que eles vão vir cortar, eu oro, pastor. E assim é a oração de alguns. Eles só oram na emergência. Deus, na verdade, não é algo que Ele criou em um hábito em sua vida de oração e de busca e de entrega e gratidão. Pessoas que só oram na necessidade. A Bíblia não nos ensina isso. Nós devemos sim orar na necessidade em todo o tempo. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo. Mas nós vemos também algo muito fantástico aqui, que a Bíblia diz que a igreja, no versículo 5, que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia por ele o que, irmãos? Contínua oração. Permaneciam em oração. Havia uma prova, havia um problema sério, a igreja estava com problemas, os irmãos estavam em perseguição, já haviam matado um dos discípulos lá, Tiago tinha sido decapitado, degolado, e agora Pedro estava preso, de maneira que a igreja estava vivendo um problema seríssimo. Mas a solução dessas pessoas não foi fazer bravata, não foi fazer nenhum tipo de tumulto, nem de loucura, nem de nada contra Agripa, até porque ele ia mandar flecha em todo mundo. Mas eles fizeram algo, não estou dizendo que às vezes não devemos protestar, mas entre protestos e bravatas, o que tem mais eficácia na vida do cristão é a oração. Amém, irmãos? Às vezes ficamos gritando e brincando e esbravejando e requerendo e, sabe, lutando para que se extraia algo de pessoas ou de circunstâncias, quando na verdade deveríamos estar aos pés de Jesus, que com certeza as coisas fluiriam e viriam mais rápidos para nós, amém? Então a igreja estava lá orando e buscando a Deus. E qual era a situação que Pedro passava? Em resumo, a situação que Pedro passava era uma situação tão horrorosa, tão tenebrosa, que ele estava preso,
pelas mãos, em uma cadeia, com 2 soldados à porta, com 2 soldados na saída, e 4 grupos de soldados. Então ele estava com 16 soldados guardando a vida dele, 14 soldados. Ele estava preso, vamos supor, colocar aqui um banquinho, preso em cadeias, 2 camaradas na porta, mais 10 ali, mais 2 lá na saída. E aí a pergunta é: como é que poderá alguém livrar de tanta fortaleza na época como estava esse homem guardado? Eu não sei se você se vê na mesma, falou, minha situação é tão horrível, meus problemas são tão difíceis, o que eu espero, parece que pode ser ao contrário, né? Às vezes você está preso, não consegue sair, às vezes a tua bênção está tão guardada que você fala, meu Deus, é tão difícil, que essa bênção para sair está tão lá no fundo, que para vir até mim, como é que será? Mas Pedro estava lá. Uma coisa que chama atenção, e sempre que eu falo dessa palavra, é que Pedro dormiu. Pedro dormiu. Você já parou para pensar isso? Amanhã vão degolar ele, ou enforcar, ou passar a faca em sua cabeça, seu pescoço, e Pedro dorme, tranquilamente. Quando nós temos qualquer probleminha, ou qualquer desentendimento, ou qualquer bronquinha por outro dia, com exceção da Sandra, lógico, o camarada fica rolando para lá e para cá, e com exceção do meu pai também, porque maior que fossem os problemas, agora ele está com Jesus, rapaz, o homem dormia, esquecia. Pai, mas já dormiu? Já, filho, dorme aí, cala a boca, fica quieto aí, não é? Mas e tal, não, mas a gente vê. Mas veja, o camarada ia ser degolado, não é para ele estar doido lá, maluco e apreensivo, não. Sabe o que Pedro estava fazendo? Descansando em Deus. Isso é uma característica de um servo, de um homem, de uma mulher, que realmente está em Deus. E quando nós estamos em Deus, isso é tipo um romper em fé também, descansa no Senhor, né? Agrada-te do Senhor, descansa nele, espera nele, e o mais tudo ele fará. Então são coisas que nós, para rompermos em fé, precisamos trazer para o nosso dia a dia, mas nós precisamos ter intercessores. Diga, a igreja é intercessora, é extremamente necessário que haja uma igreja orando por você. Algumas pessoas não compreendem o que é o governo da igreja. Algumas pessoas não entendem porque a necessidade de estar numa igreja, estar ligado a uma igreja, estar ligado porque a igreja é aquela que intercede, continuamente está buscando algo de bom para as pessoas, e é através disso que Deus vai gerar a libertação para as nossas vidas, amém, igreja? Então nós precisamos tomar cuidado. Agora precisamos ver aqui uma questão: por que será que Herodes estava tão preocupado? Qual era a preocupação tão grande desse homem de falar, olha, tem que ir lá, mais de 10 pessoas para guardar, não andavam armados, não tinham nada além de um alforje para guardar suas coisinhas, uma sandalinha e mais nada, era só isso que eles andavam, uma roupinha. Será que é necessário colocar tantos homens assim? Por que colocar tantos homens, sabe, para que tantos homens? Não era necessário, mas sabe, fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque o servo de Deus é perigoso, aleluia, é perigoso para o inimigo, é perigoso para as trevas, é perigoso para o mal. Nós temos poder de Deus, então ainda que nós não temos nenhuma representação, talvez de armas, ou de inteligência, ou de poder humano, todavia o inimigo sabe o poder que habita em nós. Ele diz, olha, coloca lá logo 12 caras, 14 caras para cuidar, porque o negócio é o seguinte, esse povo aí, do jeito que eles são ferozes, alguma coisa vai acontecer com eles, coloca para guardar. E até porque se você volta um pouquinho aí, em Atos 5, versículo de número 17, aconteceu algo também extraordinário, um pouquinho antes, e ele sabia que sobre a vida dos homens de Deus, o milagre operava, e havia coisas extraordinárias acontecendo, então ele estava precavido, não é? Atos 5, versículo de número 17, amém? Diz assim, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou para fora e disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote
e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os anciões dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os guardas, não acharam na prisão. Voltando, anunciaram: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão da guarda do templo e dos principais sacerdotes, ouvindo esta palavra, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Então chegou alguém e anunciou: vede, os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Diga graças a Deus. Irmãos, vai vendo a história. Essa prisão pública, foram encerrados os discípulos porque o pessoal os sumos sacerdotes, eles tinham poder, quase um poder governamental de prender, de soltar quando eles faziam algo contra a sua lei. E eles prenderam os apóstolos, lá estavam presos. Mas acontece que quem é de Deus, irmão, quem vive na direção de Deus, grade, nem inimigo, nem gigante, nem problema pode nos conter, amém, igreja? Pode nos segurar. Quando há plano de Deus e propósito de Deus na sua vida, pode crer, rompa em fé, porque Deus vai mandar o anjo para abrir as cadeias. E o povo ficou doido, falou assim: vai lá pegar aquele povo lá que fala de um Jesus. Vamos lá, que nós prendemos eles ontem, e eles estão todos presos, traz aqui, porque nós vamos dar uma chinelada neles, eles vão ver como é que funciona a coisa. Aqui não é bem assim que pode ir falando e fazendo. Aí os caras foram lá buscar, chegaram na prisão, os guardas estavam lá na porta, não é? Guarda um cruza-braço, estava lá assim, e aí diz assim: ó, tudo bem, beleza, vou vir pegar o preso, tal, alvarazinho de soltura aqui, coisa e tal. Eles foram entrando lá, diz: hora que chega lá, tudo trancado, sem nada, não tem nada, tudo trancado. Diz: mas cadê os caras? Saiu? Não. Foi tomar sol no pátio? Não foi. E cadê? Quando eles anunciaram, os camaradas ficaram perplexos, e alguém veio dizer: olha, aqueles que vocês prenderam, não estão prendendo, estão anunciando o evangelho lá no templo. Irmãos, olha o que Deus faz, olha o poder deste Deus, olha os milagres que esse Deus faz. Nós precisamos tomar consciência, entender que o Senhor luta ao favor dos seus, a favor dos seus. Deus luta, e nós ficamos muitas vezes, e eu sei o que é isso, porque eu sou ser humano igual a você, e tem minhas lutas, minhas más notícias, as coisas que você queria que desse certo e não dão, as coisas que você, sabe, está por ali para executar, alguém prende, ou prende uma esperança, e nós sabemos que a nossa esperança não está no homem, não está na finança, não está na política, a nossa esperança está em Deus. E quando eu vejo isso, algumas coisas começam a acontecer. Então no versículo de número 6, nós vemos que, Atos 12, 6, diz assim: na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Irmão, já viram que algema mais sem vergonha essa aí? O anjo acordou ele, o cara preso, e era com parafuso, né? Porque não tinha chave ainda. Caíram lá as algemas, e Deus fez um milagre da libertação. Pedro não estava se batendo para sair, não estava fazendo algo pela força dele, nem por sua inteligência, nada. Ele simplesmente estava, com certeza orou a Deus, disse: Deus, eu estou cansado aqui de andar para lá e para cá, lógico que ele orou e buscou, mas agora é a hora de descansar. E Deus envia o seu anjo. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos livrar. Amém, irmãos? Então nós temos que entender isso. A Bíblia nos proíbe de orar para os anjos. Você precisa entender isso, né? De pedir ao anjo, é bíblico. Você não vê, dificilmente você vai ver alguém buscando dentro do Novo Testamento, buscando orar a anjo. E quando alguém se dirige a um anjo, por exemplo, como João, na carta em Apocalipse, ele falou: rapaz, não se prostra aí não, põe-te em pé, eu sou conservo, eu sou teu servo. Então Deus tem separado miríades e milhares de anjos. Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito.
Diga assim: eu tenho um anjo protetor. Ué, pastor, que é isso? Onde está falando? Está aqui. Está aqui. Um anjo que faz cair cadeia. Um anjo que tem todo cuidado, porque a Bíblia diz que quando o anjo acorda ele, além de cair a cadeia, caiu as cadeias, a Bíblia diz que ele passou por uma porta, passou por outra, passou pelos soldados, e antes dele sair ele fala: coloca a tua capa, coloca a tua sandália. E Pedro então foi vendo, entre aspas, tudo aquilo, e a Bíblia diz, e tem o cuidado de dizer, que Pedro achou que era uma visão. Ele só se deu conta na hora que ele estava na rua, já embalado, correndo. Ele falou: rapaz, ei, não é que é mesmo? Por quê? Porque ele cria, ele não estava preocupado em saber se ia dar certo, se ele ia morrer, se ele não ia. Pedro estava rompendo em fé, mas por detrás de tudo isso havia uma intercessão. E aí a pergunta é: tem gente lutando porque o filho está em cadeias, tem gente lutando porque o marido está em cadeias, tem gente lutando porque a esposa está em cadeias, tem gente lutando porque o trabalho está em cadeias, porque a finança está em cadeias, porque a mente está em cadeias, N cadeias. Mas a pergunta é: estão intercedendo continuamente? Estão orando continuamente? Estão buscando continuamente? Estão pagando o preço da oração para que as cadeias caiam, para que o anjo vá trabalhar ao seu favor? Então isso tudo, romper em fé, exige de nós um trabalho, sabe? Não é algo tão simples assim: eu fiz a campanha lá, meu Deus, foram 7 dias e coisa e tal, e agora? Não, mas não é só a campanha. É orar pela madrugada, é orar sábado, domingo, é orar para deitar, para levantar. E aí hoje, correndo muito, coisa e tal, nós oramos pela manhã, e aí chegamos aqui, eu não fui na empresa, vim primeiro aqui na igreja, ia deixar isso aí, mas precisei descer. Ela diz assim: não vamos orar? Eu disse: mas nós já oramos. Ela falou: você que sabe. Eu amei, vamos orar então. Porque qual o problema de orar e orar e orar de novo? Irmãos, quanto mais nós orarmos e mais nós vamos mover o coração de Deus, mais o espiritual. A oração incessante, irmãos, quebra cadeias, liberta os oprimidos, os cativos. Se está orando pelo teu filho, teu casamento e não deu certo ainda, ore mais. Pastor, eu estou cansado de orar, estou cansado de buscar. Quantos anos está buscando? Quanto tempo está buscando? 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Não, já cansei, que é isso? Já orei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 10 minutos. Pastor, não deu certo, estou querendo desistir. Sabe, irmãos, nós vemos pessoas que oraram, esperaram em Deus, e Deus lhe deu a vitória, porque Deus está conosco, e nós precisamos ter essa oração incessante. A palavra dessa noite é que através da oração incessante, cadeias caem, portas se abrem, sabe, inimigos são derrotados e frustrados, porque esse Herodes aqui, ele teve uma grande surpresa, é que o apóstolo Pedro não estava preso para que ele pudesse fazer o que ele desejava, e o inimigo não vai fazer na sua vida o que ele deseja. Não irá concluir os planos dele em sua vida. Os planos de Deus é que serão concluídos em sua vida e de mais ninguém. Amém, igreja? Então vamos orar, coloque-se em pé, para que você venha ser uma pessoa que ore, que busque a Deus, que seja realmente alguém que tenha essa intercessão, que busque ser alguém que interceda continuamente, para que as cadeias se caiam, e para que em nome de Jesus, o anjo do Senhor, que é enviado por Ele, para nos guardar, para nos livrar, possa visitar a sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão em seu coração, e você vai pensar que o seu problema, a sua dificuldade, aquilo que você tem lutado e batalhado, é uma corrente, é uma cadeia. Você vai colocar esse problema aí, na sua vida, ou alguém lá na prisão, como se Pedro estivesse lá, como se esse problema fosse você. O meu problema é um problema que eu tenho com meu filho. Então você imagina o seu filho uma cadeia, uma prisão, alguma bênção que você deseja tanto, está lá na prisão, preso, guardado, os inimigos guardaram, está tudo encarcerado, difícil sair, não vem a resposta, não vem liberdade, não vem nada, você só vê as dificuldades para que isso venha ser livre. Mas hoje, pelos olhos da fé, você vai ver que o Senhor vai enviar o seu anjo e vai tirar essas correntes, em nome de Jesus, essas algemas, e vai abrir as portas e vai cegar os soldados, e a tua bênção já está sendo enviada, liberada. Essa cadeia, essa corrente, o que prendia, vem por terra agora, em o nome de Jesus, pelo poder da fé sobrenatural, no nome de Jesus, no seu sangue, na sua palavra, as cadeias se rompem, os inimigos são confundidos pelo poder
sobrenatural de Deus. Quando a esperança se esvai, e quando nós talvez em um último momento, porque para Pedro era um último momento, ele estava dormindo, já acordaria para ser executado, Deus manifestou a sua glória. Talvez você possa pensar, é o meu último momento. Deus manifestará a sua glória sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Meu Deus querido, nós somos fracos, dependentes e pequenos demais, ó Deus. E quantas coisas, ó Deus, o inimigo tenta encarcerar e prender, ó Deus, e nos afastar, e mostrar para nós que não há jeito, porque as correntes são mais fortes, porque, meu Deus querido, o inimigo está em maior número, e tenta nos fazer que estamos abandonados e desamparados, meu Deus, em uma cadeia. Mas quando nós lemos a Tua palavra e vemos a Tua verdade, essa é uma grande mentira de Satanás, porque nós podemos estar em qualquer lugar, para onde nós fugiremos da Tua presença, ó Deus, pois o Senhor está conosco todo o tempo, e o Senhor prometeu para nós, que, meu Deus, o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então aonde quer que um servo e uma serva do Senhor estiver, ainda que seja, Pai, na maior prisão, na maior cadeia, na maior dificuldade, ali está a sua presença conosco, para nos amparar, para nos guardar, para nos dar força, e para atuar com grande libertação em nossas vidas. Pai, eu não sei as correntes que prendem, eu não sei as bênçãos que estão presas, que o inimigo tem talvez segurado, mas eu sei que cada um tem algo que necessita ser liberado. Pai, mesmo em minha vida mesmo, Pai, em cada um que aqui está, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, e pedir, meu Deus, envie o seu anjo, e começa a fazer as correntes e as algemas serem, Pai, esmiuçadas, faz em pedaços agora, Pai, tudo que tem prendido a bênção do seu povo. Em o nome de Jesus nós oramos, Senhor, que haja libertação, que haja, meu Deus, a plenitude da manifestação do seu poder, e que o teu povo, Pai, possa entender a necessidade da oração contínua, da oração constante, da oração firme, ó Deus Santo, que espera no Senhor, ainda que tudo mostre que é cárcere, que é prisão, que é dificuldade. Não desanimaremos não, ó Deus, porque nós sabemos em quem temos crido, que a tua glória, ó Pai, se manifeste em seu povo, dando a nós, ó Pai, Senhor, fé para acreditar no que não vemos, para ver o sobrenatural, para enxergar o invisível, meu Deus. E nós queremos, ó Deus querido, essa manifestação em nossas vidas. Espírito Santo, coloca em nós, ó Deus, esta força, coloca em nós, ó meu Deus querido, meu Deus, este ânimo, ó Senhor, para que possamos ir adiante, mesmo quando tudo diz que não há mais forças, mesmo, meu Deus querido, quando nós mesmos olhamos para nós e dizemos basta, não posso andar mais, que o Senhor, Pai, nos tome, e que a tua palavra, Pai Santo, venha se cumprir como cumpriu em Paulo, que o teu poder, Pai, se aperfeiçoa na fraqueza, quando estivermos abatidos, cansados, meu Deus, que não houver mais suficiência em nós, que o teu poder nos levante e seja nossa suficiência. É o que nós oramos, Senhor. Enche-nos do teu poder, da tua força e de fé. Pai, nós pedimos, te adoramos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. E todos digam amém.